Já reparou? Assim, de repente, parece que todo mundo virou sustentável. Pois é, né? Até quem, digamos, ajudou a criar o problema, agora está vendendo solução verde. E em dólar, claro. É uma mudança de discurso notável. Hoje, então, a gente vai mergulhar um pouco no que estão chamando de guerra verde. Quem está lucrando de verdade com a crise climática e onde o Brasil entra nessa história toda. É um tema fundamental. O foco desta nossa edição é justamente esse. Tentar entender como a necessária transição climática global virou, na prática, um campo de batalha. Uma disputa mesmo entre duas visões bem diferentes. Quais seriam elas? De um lado, a busca pelo que a gente pode chamar de soberania solidária. Do outro, a construção de uma hegemonia verde. Interessante essa dualidade. A gente vai explorar como a sustentabilidade deixou de ser, só uma pauta ambiental, sabe? E virou uma peça-chave no xadrez do poder. Poder político, geopolítico. É uma ótima forma de colocar. Porque o colapso climático que está aí batendo na porta, ele não é mais só uma emergência ecológica. Se é que algum dia foi só isso, né? Exatamente. Virou uma arena, um lugar onde se disputa poder real, soberania dos países e, claro, os rumos do futuro do planeta. E a nossa ideia aqui é examinar como é que diferentes atores, diferentes países, imaginam e tentam moldar esse futuro e o que isso significa para a gente na prática. Então, a promessa desta edição é essa: explicar por que essa transição climática é, no fundo, uma disputa bem intensa por poder e soberania. Certo. E, o que é crucial para nós, como essa briga toda redefine o papel do Brasil no mundo, especialmente agora, com a COP30 em Belém ainda recém na memória. Um momento chave, sem dúvida. Bom, a verdade é que a crise climática ela saiu daquele nicho ambiental, né? Totalmente. Hoje está no centro de tudo, disputa ideológica, econômica e principalmente geopolítica. A gente está falando de uma mudança estrutural, uma transição para um novo jeito de gerar e usar energia. E é bem aí, nesse momento de mudança profunda, que o mundo parece se dividir, né? Em duas maneiras bem diferentes de encarar o tal do desenvolvimento sustentável. Exato. Quais seriam essas duas? Olha, de um lado, tem um projeto que a gente pode chamar de soberania solidária. O foco está na autonomia dos países, na justiça social, na equidade. Entendi. E o outro? O outro encara a sustentabilidade mais como uma ferramenta estratégica, sabe? Um instrumento para garantir poder, para garantir competitividade no cenário global. Certo. Vamos então detalhar essa primeira visão. Essa que ganhou mais força aqui no Brasil, representada, por exemplo, pelo pesquisador Carlos Gadelha. Sim, a visão do Gadelha é bem articulada nesse sentido. Para ele, e para essa corrente de pensamento, o desenvolvimento sustentável está ligado de forma inseparável mesmo com a autonomia produtiva. Autonomia. Isso. E também equidade social e um papel forte para a inovação que vem do setor público. Tem um eco aí de outros pensadores brasileiros, né? Tipo Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares. Com certeza. Aquela ideia central de que o crescimento econômico não é o fim de tudo. É um meio para alcançar bem-estar para todo mundo. Faz sentido. O Gadelha defende muito que o desenvolvimento, para ser sustentável e justo, precisa estar ancorado na capacidade do país de gerar ciência e tecnologia, soberania científica e tecnológica. Ou seja, a gente conseguir criar e produzir nossas próprias tecnologias verdes, é isso? Exatamente. E um exemplo concreto dessa visão é o Plano de Transformação Ecológica que o governo brasileiro lançou em 2025. Ele tenta justamente colocar isso em prática. E é um plano ousado, pelo que eu li. É assim. A proposta é juntar várias políticas econômica, fiscal, social para impulsionar uma espécie de reindustrialização verde. E, ao mesmo tempo, gerar emprego, reduzir desigualdade. Exato. Tem até um estudo da ONU que fez umas projeções bem otimistas. Eu vi algo sobre isso, mais de 2 milhões de empregos. Isso, e aumento do PIB até 2050. Fora, claro, o benefício óbvio de reduzir emissões e fortalecer a bioeconomia lá na Amazônia. E o Gadelha, ele vai buscar base, inclusive na nossa Constituição de 88. Ah, interessante. Como assim? Ele interpreta a Constituição como um mandato, sabe? Para um Estado mais ativo, um Estado que induz o desenvolvimento. Que use o poder de compra do governo, as instituições públicas. Justamente. Tipo o SUS, a Fiocruz, o Butantan.
Para quê? Para dinamizar a economia, direcionar a inovação e garantir essa autonomia tecnológica que a gente está falando. Olha, e isso ganha uma força enorme quando a gente pensa na pandemia da Covid-19, né? Sem dúvida. Que ainda está tão recente. A capacidade que o Brasil teve, mesmo com dificuldades, de produzir vacina aqui dentro. Nas análises do Gadelha, isso salvou muita gente. Coisa de 200 mil vidas. É um exemplo dramático, né? Mostra como soberania científica e produtiva vira soberania sobre a vida das pessoas. Literalmente. E tem outro setor-chave aí, que é a saúde. Fundamental. O chamado complexo econômico industrial da saúde no Brasil é um gigante. E em números, o que isso representa? Olha, responde por uns 10% do PIB. Envolve direta ou indiretamente mais de 17 milhões de empregos. E o mais importante, concentra mais de 30% de toda a pesquisa e desenvolvimento científico do país. Nossa, é muito relevante. Demais. E a tese do Gadelha é: por que não usar o poder de compra do SUS, que é um dos maiores sistemas públicos do mundo, para puxar a produção local, de remédio, equipamento, tecnologia? Faz todo sentido. Mas tem um porém aí, né? Um alerta que o próprio Gadelha faz. Tem, infelizmente. Apesar dessa força toda, o Brasil ainda depende muito de importação na saúde. É verdade. São os 42 bilhões de reais por ano em produtos que vêm de fora. E em áreas críticas, tipo vacina, medicamento mais moderno... Aí a dependência passa de 70%. É uma vulnerabilidade enorme, não só econômica, mas estratégica. A pandemia esfregou isso na nossa cara. Com certeza. E essa visão toda da soberania solidária foi a que o Brasil tentou levar para a COP30 em Belém, certo? Foi a linha do discurso oficial, sim. Bateram muito na tecla de que sustentabilidade e inclusão social andam juntas, não dá para separar. E buscar investimento para isso, né? Isso. O país se posicionou tentando atrair muito dinheiro internacional. Falaram em até 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. Para financiar as políticas climáticas, mas também para se firmar como líder do Sul global, imagino. Exatamente. Consolidar essa imagem. E falando em financiamento, teve aquele anúncio do Tropical Forests Forever Facility, né? Sim, um fundo novo. A ideia é começar com 25 bilhões de dólares. Já anunciaram uns 5,5 bilhões em doações iniciais. Para que exatamente? Para tentar uma coisa bem específica. Fazer com que conservar a floresta seja financeiramente mais vantajoso do que derrubar. Usar a lógica do dinheiro para reverter o desmatamento. É a aposta. Uma tentativa de mudar o paradigma financeiro que historicamente incentivou a destruição. Bem ousado. Ok. Essa é a perspectiva, digamos, mais brasileira, focada em soberania, no social. Mas essa não é a única visão na mesa, né? Definitivamente não. Do outro lado do tabuleiro, especialmente vindo dos Estados Unidos, a conversa sobre clima, sobre transição energética, parece ter outro tom. Completamente diferente. Vamos analisar, então, essa outra visão, que está bem representada no pensamento do Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional americano. Vamos lá. A matriz aqui muda radicalmente. Para Sullivan e para a corrente que ele representa no governo Biden, a questão do clima é vista, antes de mais nada, pela lente da geopolítica da energia e da segurança nacional. Ah, então o foco muda. Totalmente. A ideia central é que negar o aquecimento global ou minimizar, como fez o governo Trump... Que saiu do Acordo de Paris. Exato. Para eles, isso não foi só um erro ambiental grave. Foi um erro estratégico. Comprometeria a competitividade e a segurança dos Estados Unidos a longo prazo. Entendi. Então, nessa lógica, ser líder em energia limpa, em sustentabilidade... Vira ferramenta. Ferramenta crucial para manter a liderança tecnológica, a liderança econômica dos Estados Unidos, principalmente em relação à China. Que é vista como a grande rival estratégica. E parceira comercial ao mesmo tempo, né? Uma relação complexa. Mas o foco é controlar as cadeias de produção das tecnologias-chave. Baterias, semicondutores, inteligência artificial para energia. Exato. Quem dominar isso, domina o futuro da energia. É essa a visão. E o que me chamou a atenção foi como a segurança nacional entra forte nessa equação. Entra com tudo, o Sullivan critica muito a gestão anterior por ter desmontado os setores de inteligência que monitoravam justamente os riscos de segurança que vêm da mudança climática. Riscos como? Migrações em massa por causa de seca, inundação,
novas doenças que podem surgir e até conflitos por recursos que ficam mais escassos, como água potável. Coisas bem concretas. E para fora, para o mundo, qual é a estratégia? O Sullivan admite que sair do Acordo de Paris foi um tiro no pé, minou a influência americana. Certo. Então, ele defende retomar a liderança global no clima. Mas, e aqui está o pulo do gato. Sempre tem um mas. Sempre. Essa liderança é vista sempre pelo prisma da competitividade econômica. A preocupação maior não é só, digamos, salvar o planeta por altruísmo. É evitar o quê, então? É evitar que a transição verde signifique trocar a dependência que eles têm hoje do petróleo do Oriente Médio ou da Rússia. A dependência da tecnologia limpa que vem da China. Exatamente. Essa é a grande questão estratégica para eles. É interessante, porque o discurso fala em cooperação, em ajudar outros países. Fala. Mas a ênfase brutal no domínio tecnológico, na competição estratégica, isso acaba revelando uma visão que, na prática, pode até reforçar as desigualdades globais, em vez de diminuir. Entendo, é uma lógica que prioriza a liderança e a segurança dos Estados Unidos acima de tudo. Parece ser essa a prioridade, não necessariamente a solidariedade global ou a justiça climática com a mesma intensidade daquela visão do Gadelha, por exemplo. Esse choque de visões, soberania solidária de um lado, hegemonia verde do outro, leva a gente para um conceito que está ganhando força e preocupa muita gente, o tal do colonialismo climático. É um termo forte, mas que descreve uma preocupação real. O que seria isso na prática? Basicamente, é a ideia de que os países mais ricos do norte global, enquanto buscam decarbonizar suas próprias economias, o que é correto, claro, acabam empurrando os custos sociais e ambientais mais pesados dessa transição para os países do sul global. Como assim? Dá um exemplo. Pensa na corrida louca por minerais críticos. Lítio para bateria, cobalto, terras raras, tudo essencial para a tecnologia verde. Certo. A extração disso muitas vezes acontece em condições péssimas, com enorme impacto ambiental e social, onde, justamente nos países do sul, que nem sempre se beneficiam dessa riqueza como deveriam. Quer dizer, a gente limpa a matriz energética lá no norte, mas a sujeira da extração fica aqui no sul. Corre-se esse risco. Como alerta o ecologista uruguaio Eduardo Gudinais, a tal economia verde pode acabar só repetindo a lógica extrativista e excludente do passado colonial, só que agora com um discurso limpinho verde. O velho extrativismo de termo sustentável, como a gente falou no começo. Exatamente essa imagem. E o Gudinas e outros críticos dizem que, sem incorporar outros valores, outros jeitos de pensar o desenvolvimento, como o conceito indígena do bem viver, ou buen vivir, que busca harmonia com a natureza, com a comunidade. Isso, sem garantir soberania territorial para os povos originários, para as comunidades locais, essa transição verde pode ser só uma roupagem nova para a velha pilhagem. Mas tem gente tentando resistir a isso, né? Tem sim, felizmente. O Equador, por exemplo, teve aquela consulta popular histórica que barrou a exploração de petróleo no Parque Yazuni, uma área super importante. Lembro disso. A Bolívia foi pioneira em colocar os direitos da Pachamama, da Mãe Terra, na Constituição. São movimentos importantes que desafiam essa tendência do colonialismo climático. E essa crítica toda se aplica também à visão mais geopolítica do Sullivan, imagino? Com certeza. Pensadores como Boaventura de Souza Santos, por exemplo, argumentam que não dá para fazer uma transição ecológica justa sem lutar junto contra outras opressões. Tipo? O epistemicídio, que é essa mania de desvalorizar, de destruir os saberes dos povos indígenas, dos povos tradicionais sobre como viver em equilíbrio com a natureza. Entendi. E também a luta contra o racismo ambiental, porque quem mais sofre com a degradação, com a crise climática, são as populações negras, indígenas, periféricas, desproporcionalmente. É verdade. E tem a questão da subalternização do sul global como um todo. Exato. Tudo isso está conectado, não dá para separar. E aí a gente chega nas contradições aqui dentro do Brasil, né? Pois é, nem tudo são flores por aqui. Apesar de sediar a COP30 com um discurso forte de soberania, de defesa da Amazônia, na prática, alinhar o discurso com as ações é um desafio gigante. Enorme. Ao mesmo tempo que o Brasil se projeta como líder ambiental, o governo continua tocando planos, obras de infraestrutura. Estrada, hidrelétrica, porto. Que geram muita preocupação pelo impacto em áreas sensíveis, em terras indígenas, quilombolas.
Conciliar desenvolvimento com preservação e direitos territoriais é um nó muito difícil de desatar. Até a logística da COP em Belém mostrou isso, né? Mostrou. Teve aquela polêmica toda, a própria ONU recomendando limitar o envio de gente por causa dos preços absurdos de hotel, de passagem. O que gerou um medo de que a COP da Amazônia fosse, ironicamente, uma das menos inclusivas da história. Exato. Dificultando a participação justamente de quem mais sofre e deveria estar no centro do debate. Mostra como a questão prática, econômica, pode minar a participação democrática. Mas é importante dizer que tem resistência, né? A sociedade civil se mobiliza. Fundamental ressaltar isso. Movimentos sociais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e espaços como o Fórum Social Panamazônico, a Cúpula dos Povos, que acontecem junto com as COPs. Eles pressionam a agenda oficial, trazem outras propostas. E denunciam o risco do greenwashing, né? Aquela maquiagem verde que empresas e governos adoram fazer para esconder práticas que continuam insustentáveis. Tentando achar um ponto de convergência, será que tem algum entre a visão do Gadelha e do Sullivan? Olha, talvez a única coisa em que eles concordem é que o Estado tem um papel central nisso tudo. Ambos acham que o Estado precisa agir. Sim, parece que sim. Com inovação pública, com planejamento, mas os motivos são totalmente diferentes. Um busca justiça social, o outro busca a vantagem estratégica. Entendi. A divergência sobre o propósito da ação do Estado continua enorme. É isso. De um lado, usar a sustentabilidade para libertar os países da dependência, para ter mais justiça, para democratizar o poder. Exato. Do outro, ver a sustentabilidade como um campo de batalha estratégico, uma ferramenta para garantir liderança e segurança num mundo cada vez mais instável. No fundo, parece uma escolha quase filosófica, né? O que priorizar? Soberania e vida ou liderança e segurança? E além dessa briga de gigantes, da geopolítica, da tecnologia, é bom lembrar de outras vozes, né? Como a Vandana Shiva, da Índia. Importantíssimo. Ela e outras vozes do Sul Global trazem uma perspectiva diferente. Dizem que a transição justa, sustentável de verdade, não vem só de cima para baixo. Não é só tecnologia e governo. Precisa ver de onde, então? Das bases. Fortalecendo as comunidades locais, valorizando a imensa diversidade de saberes tradicionais ancestrais, restaurando a conexão das pessoas com a terra, com o território. Iniciativas como educação ambiental popular, comunicação comunitária, escolas de agroecologia, universidades indígenas. Tudo isso não é secundário, é parte essencial da construção de alternativas reais. Alternativas decoloniais a esse modelo de desenvolvimento que trouxe a gente até aqui. Fica muito claro depois dessa nossa conversa que a COP30, todo esse debate sobre transição ecológica, colocou a sustentabilidade no centro do palco. É o grande campo de disputa ideológica, econômica, geopolítica do nosso século. Sem dúvida. E a pergunta-chave talvez não seja só como a gente vai descarbonizar, mas quem vai controlar as rédeas dessa transformação toda? A tecnologia, os recursos, o dinheiro. Exatamente. Quem vai ditar as regras do jogo? No fundo, o que está em jogo é o próprio sentido do desenvolvimento nesse século. A sustentabilidade pode virar só mais um verniz, né? Mais um instrumento de poder para os mesmos de sempre. Repetindo as velhas hierarquias, as velhas desigualdades, só que agora com uma roupagem verde. É um risco real. Ou, quem sabe, ela pode ser vista e conduzida como uma oportunidade histórica, uma chance de construir um pacto diferente, um pacto global de solidariedade, de justiça climática, social, de emancipação dos povos. Talvez até inaugurando um novo ciclo civilizatório, mais justo, mais equilibrado, mais conectado com a vida no planeta. A escolha entre buscar essa hegemonia verde ou afirmar a soberania da vida coletiva, com certeza vai definir muito do nosso futuro. Fica aí essa reflexão final para quem nos acompanha nesta edição. Uma reflexão necessária. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados se encontram na descrição. Muito obrigada pela companhia. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Até a próxima!